Bíblia e porque Jesus tem uma promessa para a sua igreja. E ela começou então a orar e aquele homem começou a se levantar e saiu dali andando para a honra e glória de Jesus. E você pode aplaudir ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Esse é o poder que o Senhor quer derramar sobre nós como sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou compartilhar com vocês uma palavra que está queimando no meu coração quando nós falamos sobre herança. Quando nós recebemos a herança de Deus Pai como filhos. E eu vou então estar compartilhando sobre o poder da herança. Algo que Deus compartilhou no meu coração. E eu creio que vai ser muito bom para você, da mesma forma que foi bom para mim. Amém? Vamos abrir juntos em 1 Samuel. Júlia, eu não dei para ela não, tadinho. Mas também hoje foi corrido, né? Mas 1 Samuel, capítulo 20, de 14 a 16. E eu vou começar lendo aqui, que fala: se eu então ainda viver, porventuras não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra. No 16 fala assim: assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor o requeira da mão dos meus inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. E disse-lhe Jonatas: amanhã é a lua nova, e não te acharão no teu lugar, pois o teu assento te se achará vazio. E ausentando-se tu 3 dias, desce apressadamente, vai àquele lugar onde te escondeste no negócio, fica-te junto à pedra Ezel. E eu estou procurando aqui o versículo que é o 13. Desculpa. E ele fala o seguinte no versículo 13, 20, 13. O Senhor faça assim com Jonatas outro tanto, que se aprover ao meu pai fazer-te mal, também tu farás saber, e te deixarei partir. E o Senhor seja contigo, assim como foi com o meu pai. E aqui, eu estava procurando o 17. E Jonatas fez jurar a Davi de novo. A minha tradução está diferente, eu não estou conseguindo. Amém. Aqui, Jonatas, junto com Davi, faz uma aliança. Repita comigo, aliança. E aqui nós ouvimos que ele fala assim: olha só, Davi, você vai, eu faço uma aliança com você, nós temos uma aliança. Então você pode guardar aquilo que é meu. Você pode guardar a minha herança. Você pode abençoar a minha geração. Você vai proteger a minha geração. E ali Davi fez uma aliança com Jonatas. Pode vir para a palavra, Júlia, vamos lá na palavra. E aqui ele faz uma aliança de proteger a geração de Jonatas. Pode começar aí, meu filho. E aí eu queria falar sobre Mefibosete, que foi alcançado pela graça. Quando a palavra de Deus fala que ele estava... Desculpa, gente, eu estou precisando só de alinhar com a Júlia aqui, tá, Júlia? Me ajuda aqui, por favor. Primeiro Samuel 9. Com certeza eu procurei escrever errado. Alguém vai achar para mim, por favor, quando Davi procura pela família de Jonatas. Então aqui, pode tirar, vamos lá. Não vamos perder tempo não. Alguém vai achar para mim, alguém vai me dar, tá? Quando Davi fala: cadê alguém da família de Saul? Esse capítulo aí, alguém me ajuda, por favor. Mefibosete, filho de Jonatas, ele perdeu o seu pai e o seu avô com 5 anos de idade. Ele era um príncipe. Ele era criado na realeza. E a palavra de Deus diz que ele ali, o seu avô e o seu pai foram para a guerra. E ambos morreram nesse dia.
E a palavra de Deus diz que esse menino, que era um príncipe, que esse menino que foi criado na realeza, existia naquele tempo. Se eles morressem, a dinastia, eles vinham matar os filhos daqueles que acabaram de morrer. Toda a geração, toda a herança que aqueles homens pudessem deixar sobre a face da terra, eles iam lá e matavam. E Mefibosete tinha 5 anos de idade, ele era filho de Jonatas, ele era neto de Saul. E a palavra de Deus diz que a sua ama, segurando ele, começou a correr. Ele caiu e ele ficou aleijado. E a palavra fala que ele então começou a viver. Acharam? 2 Samuel 9. 1 Samuel. Tá vendo? Estava errado. Mas o pessoal está me ajudando. 2 Samuel 9, fala aí para mim. E aí, então, a palavra de Deus diz que ela começou a correr e ele caiu e ele virou aleijado. Ou ele virou um menino coxo. E ele perdeu o seu pai, o seu avô no mesmo dia. E tudo quanto ele tinha foi perdido. Coisa triste. Está errado, é 2 Samuel. E aí, ele então começa a viver. Ele sai de um herdeiro real para um pobre coitado, sem nada, sem herança, sem o seu pai, sem o seu avô e aleijado. Mas a palavra de Deus diz que em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1, sei muito. A palavra de Deus diz que, e disse o rei quem? Davi, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei, ainda ali, um filho de Jonatas, um aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde ele está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra. E inclinou-se e disse Davi, Mefibosete. E ele disse, humildemente, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas. Quem é o Jonatas? Teu? Fala mais forte, gente, teu? E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre, Mefibosete, comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é tu? E quem é tu para teres olhado para um cão morto, tal como eu? E então chamou Davi a Zipa, moço de Saul, e disse-lhe, tudo quanto pertencia a Saul e toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, conforme a tudo quanto meu senhor, o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. Você pode aplaudir Jesus. E aí o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que ele foi alcançado pela graça. Ele foi alcançado pela graça. A graça do nosso Deus. Vamos lá. Pode passar. A sorte de Mefibosete começou a mudar. Pode passar, meu amor, tá? Quando Davi lembrou de seu pacto com o pai de Mefibosete, existia uma aliança e essa aliança trouxe a bênção sobre a vida desse filho. E quando nós estamos falando de aliança, quando nós estamos falando de herança, o Senhor, Ele tem nos prometido algo e nós iremos receber como seus filhos a herança do nosso Pai. Assim como esse homem foi alcançado pela graça, a graça imerecida de Deus, não porque ele era bom, não porque ele merecia, mas porque o Senhor era bom e Ele tinha feito uma aliança e através dessa herança, o Mefibosete foi abençoado. Pode passar. Mefibosete estava em Lodebar.
Lodebar significa uma terra seca, uma terra estéril. Ele não tinha privilégios, ele não tinha honra, ele não tinha cuidados. Ele estava vivendo muito aquém de um descendente direto de Israel. Ele tinha os seus direitos, mas ele estava ali, numa terra seca. Ele tinha uma vida de uma pessoa totalmente desgraçada. Ele estava perdido numa terra seca. E a graça de Deus o alcançou. O amor do Pai o alcançou. E a sorte de Mefibosete foi mudada naquele momento. Mas o amor de Deus a Davi, de Davi a Deus, ao próximo, o valor que ele dava às alianças, foram capazes de alcançar o filho de Jonatas quando ele menos esperava. E sabe, queridos, o Senhor tem uma promessa para nós como seus filhos, e nós receberemos o poder da aliança, o poder da herança. Eu falei hoje pela manhã, nós não estamos servindo ao Senhor porque está tudo bem, muito pelo contrário, as lutas têm vindo, mas nós entendemos que esse poder da herança virá sobre nós, ainda quando você menos esperar. A aliança do Senhor virá sobre a sua vida, e você será alcançado pela graça de Deus. Pode passar, querida. Segundo ponto, restituição no esquecimento. Pode passar, Júlia. A atitude de Mefibosete diante do rei Davi é de humilhação. A identidade dele estava completamente arruinada, e nós podemos então comparar aqui com o que o pecado faz com a vida de um homem que pertence ao Senhor. O Senhor tem herança para ele, mas ele cai, ele se torna coxo, ele é engolido pelo pecado. E muitas vezes a gente pode viver nesse esquecimento. Aqui ele chega para Davi e fala assim: olha só, que um cão morto como eu posso me chegar diante do rei? Como um cão morto como eu posso estar diante da mesa do rei? Mas existia graça. Ele foi alcançado pela graça, e essa herança do Pai, ela vem sobre aqueles que entendem e que recebem essa herança. E nessa manhã, o Senhor toma as nossas vidas para entender que Ele, mesmo vivendo como um cão morto, mesmo vivendo numa terra seca e estéril, o Senhor estava restaurando a sua sorte. A restituição dele estava no esquecimento. Ele estava vivendo como um pobre coitado, mas a herança do Senhor não falha. A aliança dele vem sobre as nossas vidas, e o Senhor o resgatou. Mefibosete não se via como alguém de valor. Ele não se via alguém importante. Tudo que ele via olhava para si, e ele via o quê? Um nada. E quantas vezes nós olhamos para nós e achamos que somos nada? Estamos no meio do pecado, no meio da escuridão, no meio da tristeza, no meio da dor. Mas não é assim que Deus nos vê. Deus te enxerga diferente. Deus te olha como filho. E olha só que coisa impressionante. Depois de 15 a 20 anos, aquele menino que perdeu seu pai e seu avô no mesmo dia, perdeu toda a sua herança. Ele vive como um coxo, ele vive como um aleijado, ele perde toda a sua herança. E de repente Deus olha para Mefibosete e fala assim: Mefibosete, eu não te vejo do jeito que você vê. Eu te vejo como um príncipe. E porque eu te vejo como um príncipe, eu vou sentar você na mesa do rei. E o Senhor faz isso conosco hoje. O Senhor nos resgata da escravidão, nos tira da terra seca, estéril, de pecado, e fala para você assim: eu não te vejo como o mundo te vê, eu não te vejo como você se vê, eu te vejo como um príncipe assentado à mesa do rei. Aleluia! É para aplaudir mesmo, porque Jesus é poderoso. Ele tem transformado a nossa história. O que seria da nossa vida sem o Senhor? Enquanto Mefibosete fosse vivo, ele teria um lugar na mesa do rei. Herança, promessa. A bondade de Deus nos alcança nos níveis mais profundos da existência. Terceiro ponto: sentado à mesa do rei. As suas roupas foram trocadas. Os seus sapatos foram mudados. Toda a sujeira que ele estava, todo o esquecimento que ele estava,
toda a pobreza que ele estava vivendo. Davi fala assim, olha só, troca a roupa dele. Coloca nele a melhor roupa. Veste ele como um filho meu. Veste ele para se sentar à mesa. Enche ele da minha herança. Ele tem herança do seu avô. Traz sobre ele. Ele vai ter direito a tudo. Tudo é dele. É tudo dele. E aí a palavra de Deus diz que a sua dignidade é devolvida. Agora ele é reconhecido como filho de Jonatas. E ele está sob os cuidados do rei Davi. E o rei Davi fala, ele vai sentar à minha mesa. E logo depois, mais pra frente, ele vai se sentar à minha mesa. E sempre se sentará à minha mesa. Porque quando o Senhor libera uma herança sobre nós, ele vai e ele declara, meu filho, você vai se sentar à mesa. E eu estou te dando um lugar que ninguém pode te roubar. Essa herança que o Senhor tem preparado para nós. Ah, queridos, com um lugar na mesa, a mesa do rei, muitas coisas foram devolvidas e acrescentadas à vida dele. Quantas coisas temos perdido. Algo que o Senhor tem falado muito no meu coração é sobre alegria, sabe por quê? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E essa semana o apóstolo compartilhou, eu acho que ele compartilhou em alguns grupos, eu não sei. Aquele apóstolo que está doente, está com metástase. E ele escreveu uma mensagem que sacudiu o meu coração. Ele fala assim, parece que foi aberto um grande abismo. E nós estamos aqui, nadando com demônios. Existe uma guerra muito grande. E essa guerra tem travado, paralisado e tirado a identidade de alguns. E nós precisamos entender que quando nós recebemos uma identidade, quando nós recebemos uma herança, nós não vivemos por aquilo que os nossos olhos veem, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. E o Senhor quer restituir a fé e a alegria da sua igreja. Para queridos, quando a palavra de Deus fala só, a alegria do Senhor é a tua força, não diz assim... se você está feliz, celebre. Ele diz, a alegria do Senhor é a sua força. E a gente pode ler de Gênesis, Apocalipse, quantas lutas eles viveram. E o Senhor sempre foi, Ele é e sempre será poderoso para transformar histórias, para mudar circunstâncias. Eu estava agora aqui sentada e recebi uma mensagem de uma pessoa, que eu não posso dizer ainda, que eu acabei de receber. Pastora, é um milagre. A minha esposa está grávida, mandou a ultra com o bebê. O nosso Deus tem feito milagres no nosso meio. E nós estamos celebrando aquele que vive e viverá eternamente. Esse é o poder do Senhor. E a alegria do Senhor, querido, ela é tua força. Não porque a tua circunstância está bem, mas porque a identidade de filho está sobre a sua vida. E o dia que o Senhor, Ele preparou para nós, para estarmos sentados à sua mesa, nós vamos receber dEle honra. Nós vamos receber dEle genealogia. Nós vamos receber paternidade. Nós vamos receber filiação. A paternidade, ela tem sido destruída no meio dessa geração. Quando falta um pai, quando falta um amor de pai, eu sempre falo que para mim é muito fácil reconhecer o amor de Deus Pai, porque eu tive um pai que me ama e que cuida de mim. E todas as vezes que eu precisei, Ele estava ali. Mas essa não foi a realidade de Mefibosete, porque o seu pai morreu. Mas a palavra de Deus, ainda que demorasse de 15 a 20 anos, ainda que ele sofresse, ainda que ele vivesse como alguém numa terra seca e estéril, o nosso Deus, Ele tinha uma promessa sobre ele. E por causa de uma aliança que o seu pai tinha feito há tanto tempo atrás, sabe? Muitas pessoas podem entender que estão no esquecimento. Muitas vezes você pode achar que você está no esquecimento, se ver no esquecimento. Mas o Senhor tem um lugar à sua mesa para você.
E você não está no esquecimento. Todas as coisas que nós passamos, querido, está no controle de Deus. E se o Senhor permitiu que Mefibosete passasse de 15 a 20 anos vivendo numa terra seca e estéril, Ele tinha um dia de pegar Mefibosete e sentar ele à mesa do rei. E o Senhor vai fazer isso comigo e com você. O Senhor não está com a sua vida no esquecimento. O Senhor não esqueceu das tuas causas. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor vai cumprir e vai te sentar à mesa do rei. Creia, creia, creia. Olha que coisa mais linda. Mefibosete agora não era mais um cão morto. Ele era um herdeiro real. Ele tinha o seu lugar por direito. E o Senhor usou a vida de Davi com a aliança do seu pai para restituir e sentar Mefibosete no lugar onde o Senhor tinha preparado para ele. Existem muitas alianças do nosso passado, dos nossos avós, dos nossos pais, que o Senhor não esqueceu. E Ele trará sobre a sua vida. E se você falar assim para mim, poxa, pastora, como é que faz quando eu tenho uma geração tão ruim atrás de mim? Traz 3 cadeiras, bota aqui atrás de mim, por favor. 3 cadeiras aqui, por favor. Quando eu tenho uma geração tão ruim, quando eu não tenho ninguém que possa estar mudando e fazendo uma aliança, ou que fez uma aliança, as alianças foram todas erradas. O Senhor tem promessa sobre os seus filhos. E a palavra de Deus diz, ainda que o teu pai ou a tua mãe te abandone, o Senhor teu Deus nunca te abandonará. E existe uma promessa sobre os órfãos, sobre as viúvas, sobre aqueles que não têm uma geração. Porque Jesus é o teu marido, Jesus é o teu pai, Jesus é o teu Senhor. E Ele governa a história daqueles que confiam nele. E Ele pega o nada e coloca ele sentado à mesa do rei. Pode aplaudir Jesus! Aleluia! E aí, a palavra de Deus, ela conta pra gente algumas coisas sobre herança, sobre geração. E aí imagina aqui, que Davi se sentou aqui. Davi se sentou aqui. E a palavra diz que ele escreveu 72 salmos. Ele foi citado 62 vezes em capítulos da Bíblia. E ele fala, com o meu Deus eu salto muralhas, com Ele eu venço qualquer coisa, com o Senhor eu venço. O Senhor amava Davi. Davi amava o Senhor. Mas a palavra de Deus fala que Davi adulterou. Ele planejou um assassinato por causa disso. Mas ele amava o Senhor. Ele se arrependeu diante de Deus. Ele rasgou as suas vestes e o seu coração. E o Senhor está sobre a vida de Davi e sobre o seu trono. Ele foi e continuou sendo o Deus de Davi. Aí vem Salomão. E aí Salomão, caraca, Salomão, tão sábio. Escreveu 3 livros, Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as promessas de Deus. Ele ouviu aquilo que o seu pai falava. Mas Salomão, a palavra de Deus fala assim, ó, não importa o princípio, e sim o fim. Ele era muito sábio, ele era conhecedor. Ele fez tantas coisas, mas Salomão não tinha temor. Faltou temor em Salomão. E porque Salomão não tinha temor, ele caiu. E a palavra de Deus fala assim, Salomão, eu vou rasgar os teus reinos, Salomão. Eu só não vou acabar com tudo por causa do amor que eu tenho ao teu pai, Davi. Porque senão eu destruía tudo, Salomão. Eu ia destruir tudo. Mas por amor ao teu pai, eu não vou. Aí depois de Salomão vem quem? Roboão. Em menos de uma semana ele destrói tudo. Ele foi totalmente... encheu de ídolos. Ele não quis saber o que o seu avô tinha feito. Ele quis viver aquilo que o seu pai tinha ensinado. Porque Salomão teve um fim triste. E aqui, ele destrói todas as coisas, Roboão. E aí a palavra de Deus conta pra gente de quem? De Abraão. Abraão deu o seu próprio filho.
E o Senhor viu que ele estava entregando o seu próprio filho para morrer. Amava Deus, ouvia Deus. Veio Isaac. Isaac amava o Senhor. Não teve as mesmas experiências do que Abraão, mas amava o Senhor. E aí foi casado com Rebeca. E aí eles tiveram um filho. E eu estou acelerando. E eu vou acabar no tempo que o apóstolo me mandou, porque eu está me vendo ali. E aí veio Jacó. Jacó luta com seu irmão na hora de nascer. E Jacó, e aí a sua mãe, muito esperta, Rebeca era muito esperta, falou, olha, engana seu pai. Esse velhinho aqui, ó, ceguetinha, engana seu pai. Toma a herança do seu irmão, meu filho. É seu direito. Ó, quem engana se dá bem. Vambora. Aí ele vai e engana o pai. E ele pega a primogenitura. E aí Jacó, Esaú vai fazer o que com Jacó? Vai matar ele. Aí ela fala, olha só, Esaú, Jacó, se manda daqui, corre, vai lá para a terra da minha família. Lá você vai ficar protegido. Vai ser só uns dias, Jacó. Rapidinho você vai voltar. 20 anos servindo a Labão. Quando você não sabe o que fazer, não saia do lugar. Em tempos de crise, não saia do lugar. Em tempos de crise, não fique querendo resolver as coisas da sua forma. Não faça como Jacó, não faça como Sara. Não saia do lugar. Permaneça. E aí, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não entendemos o que nós vamos viver. E nós estamos nos vendo numa situação de Jacó. A palavra de Deus fala o seguinte: Deus pode mudar nossa geografia? Deus pode mudar nossa história? Deus pode fazer algo por nós? Ainda quando nós erramos, ainda quando nós fizemos escolhas erradas, a palavra diz que Jacó não se conformou e ele lutou com o Senhor. E quando ele lutou com o Senhor, o seu nome foi trocado de Jacó para Israel. E ele viveu uma herança do Senhor. E ele viveu uma promessa do Senhor. E a sua sorte foi transformada. Nós precisamos entender que o Senhor nos faz assentar em lugares que Ele tem preparado para nós. Ele muda a nossa geografia. Lodebar era uma terra seca e estéril, um lugar de esquecimento e abandono. Por ordem do rei Mefibosete, todos os que moravam com ele, incluindo seu filho Mica, passaram a morar em Jerusalém, a imponente e respeitada capital do reino. Então o Senhor pega e muda a geografia dele, e ele tira, olha só, Mefibosete, eu estou tirando você de uma terra seca e estéril, e estou te colocando numa terra próspera, uma terra ungida, uma terra respeitada. Eu estou mudando a sua geografia, eu estou transformando a sua história, eu estou colocando você num lugar de honra. Você e eu podemos até começar em Lodebar, mas não precisamos de terminar lá. Não precisamos. Tudo que Mefibosete recebeu, não por mérito próprio, mas sim por causa da bondade do rei, da aliança que Davi tinha com Jonatas. E quando a gente estuda essa história, e quando a gente pede ao Senhor sobre essa palavra, a gente entende que a graça de Deus nos alcança e nos dá a herança, não por merecimento, mas a herança que Ele tem para os seus filhos por amor. É uma graça transformadora, é uma graça restauradora, é uma graça que vem sobre a sua vida para transformar não somente a sua vida, mas de toda a sua geração. Sabe por quê, queridos, que eu falei isso daqui? Porque muitas vezes nós escutamos falar do vovô, nós escutamos falar do papai, e quando chega na nossa vez, nós amaldiçoamos tudo e perdemos a herança que o Senhor tem para nós. Quando a palavra de Deus fala que quer nos sentar à mesa do rei, é para te colocar num lugar de estratégia para lutar pela sua vida e para toda a sua geração. O diabo quer matar as gerações seguintes. E nós temos visto, ouvido e vivido isso na nossa pele. Mas o Senhor, Ele quer usar a nossa vida para entender que essa graça vem sobre nós. Quantas pessoas você conhece afastadas de Jesus? Levanta a sua mão assim. Por favor, fica assim com a sua mão. Agora olha para o lado, olha para o lado, olha para o lado. Vocês já imaginaram se Josué fez o que fez, e aí ele vê a sua terceira geração
com ídolos, como foi a palavra de Deus fala pra gente. Você já imaginou? Daqui a 40 anos a sua geração com ídolos totalmente diferente do que você viveu. O Senhor quer resgatar a nossa herança. O Senhor quer trazer a nossa herança. E por que eu estou falando isso? Porque Mefibosete estava escondido. Ele estava esquecido. Não existia direito. Ele não sabia que existia direito. Mas você sabe. Você tem ouvido a palavra de Deus que é rica, viva e fiel. Então tome posse da sua herança, porque o Senhor preparou aquele dia para tirar Mefibosete da terra estéril e mudar a sua geografia e colocar ele no lugar de honra, sentado à mesa do rei. Mas assim foi com outros também. E nós hoje precisamos escolher viver essa herança, escolher que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, escolher que nada vai tirar você do lugar que o Senhor tem preparado. Nós estamos hoje diante da ceia, diante da mesa, para nos sentarmos à presença do Rei e para que a nossa geografia seja mudada, para que a nossa história seja mudada, para que você faça coisas maiores do que essa geração passada fez. O Senhor tem promessas para nós e nós viveremos cada uma delas em nome de Jesus. É tempo do filho do rei, dos filhos do rei, saírem do deserto do anonimato, serem honrados e terem as suas vidas transformadas. Vamos ficar de pé, por favor. Queridos, é tempo de sair do anonimato. É tempo de sair da terra estéril e viver as promessas que o Senhor tem para nós. E quais são essas promessas? Suas vidas transformadas. Pessoas do lado de fora sendo transformadas através da sua vida. Através do seu testemunho, através da unção que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. E nós hoje tomamos posse dessa herança que o Senhor tem para nós. Nós queremos nos assentar na mesa do Rei. E a graça de Deus virá sobre nós, transformando a nossa história. Transformando a nossa história. Se hoje você está numa terra seca e estéril, e você não sabe como sair, o Senhor hoje fala para você: venha se sentar à mesa do Rei. Mas pastora, eu pequei. E o Senhor está aqui para te perdoar. Mas pastora, eu estou jogado na terra do esquecimento. O Senhor está hoje aqui para resgatar a sua vida. Mefibosete estava totalmente esquecido e o Senhor o resgatou. Só se senta à mesa do rei quem toma posse da herança. Quando ele chegou diante de Davi, ele falou: mas eu sou um cão morto, eu sou um aleijado, ninguém olha para mim. E o Senhor começa a falar: Mefibosete, você é príncipe, você vai se sentar à mesa do rei. Eu estou transformando a sua história. E o Senhor hoje quer trazer herança sobre a nossa vida. Antes de a gente orar, eu quero compartilhar algo que a gente sente muito íntimo de cada um de nós. Quando ele fala assim: eu sou um cão morto, como é que eu vou me sentar? Essa mentira o diabo tem colocado para muitos de nós. Você não é nada. Você é um cão morto. Você não tem direito a se sentar à mesa. Você não tem direito a viver a herança. E hoje o Senhor rasga as cortinas sobre você. E quando essas cortinas se rasgam, vem um sangue poderoso sobre a sua vida. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e fala para você: você é meu filho. Existe uma herança sobre você e eu amo você. Você não é um cão morto. Você não é esquecido. Você é filho do Deus Altíssimo. E hoje eu estou resgatando a herança do Pai sobre a sua vida. E vou te fazer, meu filho, sentar à minha mesa. E eu vou te fazer comer do meu pão e beber do meu vinho, e ser perdoado dos seus pecados, e ser restaurado das suas
tuas chagas. Eu vou te dar uma nova roupa, calçar em você novos sapatos. Eu vou colocar um anel no seu dedo e vou te fazer, meu filho, te sentar aqui à minha mesa diante de mim como filho amado. Vem para o colo do Pai e receba do Senhor aquilo que Ele tem hoje para te dar como uma herança maravilhosa do Pai. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprar, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estenda suas mãos. A graça e a misericórdia desse amor estejam sobre cada um de nós. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Esse amor tem sido tão